Vamos conversar com a Fernanda Monerá. Ela é diretora de micro, pequenas e médias empresas da Serasa Experian. Ela vai justamente nos dar dicas para os empreendedores cuidarem da saúde financeira dos negócios em tempos de pandemia do coronavírus, Kate. Oi, bom dia, Fernanda. Seja bem-vinda aqui à Rede Alesp. Bom dia, Daniel. Bom dia, Caterina. Como vocês estão? Muito bem, com saúde, estamos nos cuidando e esperamos que você também. Sim. Legal, vamos começar esse bate-papo, Fernanda. Eu queria que você explicasse para o nosso público qual é o cenário atual para quem tem um empreendimento. Existe algum segmento que corre, digamos, menos risco? Eu chutaria as pessoas que trabalham mais no ambiente digital, estou certo? Daniel, desculpa o áudio para mim, para te ouvir, está um pouco difícil. Se você puder repetir a pergunta, eu já te respondo. Claro, sem problema. Não tem problema. Eu repito a pergunta. Eu gostaria que você nos explicasse e também falasse um pouquinho sobre isso para o nosso público. Esse cenário atual está de que maneira para as pessoas que empreendem? Existe algum segmento que está sofrendo menos? E aí eu tenho meu palpite. Eu diria que as empresas que atuam no ambiente digital. Estou certo? Sim, tem algumas empresas que efetivamente estão conseguindo sair melhor agora da crise, né? Não é a grande maioria, infelizmente, mas algumas sim, né? A questão de quem já estava adaptado à venda digital, por exemplo, ele com certeza agora, ele não precisou, por exemplo, arcar com custos fixos que muitas empresas que ficam em shoppings, que ficam na beirada de ruas têm. E nesse momento acaba apertando bastante as contas. Então, quem já estava mais acostumado a se adaptar à questão de entrega, de delivery, ao ambiente digital, agora está conseguindo se sair melhor, sim. Quando a gente fala, isso é o ponto que você falou, né, dos pequenos empresários neste momento de crise, a gente sabe que a pequena empresa é a mola propulsora aí da economia, né? É o que a gente tem, é o que emprega mais pessoas, é esse pequeno negócio, efetivamente, que movimenta grande parte aí da nossa economia. E é o elo mais fraco mesmo, né? Porque são empresas que têm aí nas suas finanças, não tem uma bagagem, um capital de giro aí que consiga sobreviver durante muito tempo. Então, o que a gente vê até desde o momento que começou aí todo o período de quarentena, de fechar empresas, de fechar aí a circulação de pessoas, as pequenas empresas são as que têm mais sofrido mesmo nesse momento, né? E você vê uma grande rede aí de apoio também com informações e estímulos para a gente tentar minimizar o impacto que vai causar nessas pequenas empresas. Certo, Fernanda. E quais as principais dicas, né, que a gente poderia dar, então, aí para os empresários para minimizar os riscos, né, desses empresários, então, perderem seus negócios num momento como esse em que estamos vivendo? Legal, Caterina. O que a gente fala, né, lá da Serasa, o primeiro ponto é você conhecer o seu negócio. Parece ser um pouco óbvio, mas é na questão do óbvio mesmo que a gente parte, né? Como que tá? Você tem caixa, né? Você tem dinheiro guardado? Você consegue arcar com seus custos durante quanto tempo? Como tá a sua folha de salário, seus funcionários? Como que estão as suas contas? Então, você conhecer efetivamente como que tá a situação da sua empresa é o primeiro passo. E baseado nesse cenário que você tem da empresa, você parte daí em planos de ação. Né? O que a gente vê hoje é que a maioria das empresas, as pequenas, elas têm uma questão muito sensível que é do capital de giro. Muita empresa vive com o que ganha no mês. Então, o que ela recebe naquele mês é o que ela paga as contas dela. Né? Vamos considerar aí que ela vai ter um fôlego, talvez algumas empresas, um fôlego de 1 mês a mais, 2 meses no máximo. Né? Então, a questão do capital de giro é o mais crítico, quando a gente vê hoje de uma forma geral. Cada empresa tem a sua história, mas, obviamente, cada uma, pegando pelo que a gente conversa com as pequenas empresas, o capital de giro é o mais sensível. Nesse sentido, qual é a melhor estratégia? É você adequar a sua empresa, você adequar o seu negócio para tentar manter o seu capital de giro.
né? Então, você tentar manter a sua receita. E aí vai a questão de você se reinventar, que é o que a gente está vendo na esmagadora maioria aí das empresas, né? É você ir para o ambiente de delivery, já que caso você não tinha, você ir para o ambiente de delivery, você ir para as redes sociais, você ir para o mercado online, né? Então, as empresas estão se adaptando nesse momento, que é para mitigar essa questão do capital de giro, para ter minimamente uma entrada de capital para ele conseguir manter a empresa dele de pé. Essa seria a nossa primeira dica aí para o pequeno empresário. Legal. Fernanda, como você bem mencionou, existem alguns empreendedores, microempresários, que não possuem recursos para dar conta das demandas por 1, 2 ou 3 meses, com uma queda substancial no faturamento. Muitos acabam utilizando parte do faturamento do mês para pagar o aluguel, e não necessariamente ele tem um recurso guardado para pagar o aluguel do mês seguinte. Como você mencionou que é fundamental tentar manter o recurso do capital de giro, eu pergunto para você se é interessante esse pequeno empresário tentar renegociar alguns custos fixos, como, por exemplo, o aluguel, com o objetivo de não se descapitalizar e ter aí esse recurso como capital de giro. Qual é a sua avaliação? A questão de pegar empréstimos, né, para passar por um momento desse também é uma situação muito pessoal de cada empresa, né, da situação que ela está passando. Tem muitas empresas que já estão endividadas, né? Então, também um custo de capital para uma empresa já endividada é um custo mais alto. Ela tem que analisar se isso faz sentido para ela ou não. Então, é difícil ter uma receita aí, uma receita bala de prata aí que serve para todas as empresas. Então, você tem que analisar muito bem a sua situação, fazer projeções, né, de quanto que você acha que nos próximos meses você vai ter de entrada de caixa versus os custos que você tem, diminuir os custos, aqueles custos que não são pertinentes para você gerar receita nesse momento, são custos que não te ajudam a gerar receita, são custos que você tem que tentar diminuir ou tirar de alguma forma, e aí você vai avaliar, dentro desse seu cenário, uma projeção de entradas e de saídas, né? As entradas são as receitas e as saídas são os custos que você tem, se você efetivamente precisa de alguma ajuda, de algum fôlego nessa situação. Né? Caso você entenda que você precisa de alguma ajuda, a dica é sempre pesquisar. Né? Não ir na primeira instituição financeira, não ir na primeira fintech, seja onde for que você vai pegar o seu crédito. Pesquise, converse bastante, negocie para você conseguir chegar num valor que faça sentido para a realidade da sua empresa, certo? Certo. Fernanda, como você bem mencionou, né, a gente está vivendo então um período em que aí os empresários estão buscando soluções e se reinventando, né, a cada dia, aí justamente com o objetivo de conseguir manter esse equilíbrio aí financeiro e econômico. Quais as principais lições, né, os empresários estão tirando, então, desse momento em que nós estamos vivendo? E, na sua visão, o que pode mudar, né, na maneira de empreender aí no pós-pandemia? Eu acho que a primeira lição que todo mundo está tirando, né, não só os empresários, é que a gente não tem controle de muita coisa, né? As coisas podem mudar de um dia para o outro, as regras do jogo podem mudar de um dia para o outro, e a gente tem que ter uma capacidade de adaptação e flexibilidade muito grande. Então, eu acho que esse seria o principal ponto que está todo mundo passando por isso, e principalmente os empresários, né? Então, você ter flexibilidade, você não ter verdades absolutas do seu negócio, ter a mente aberta para se adaptar, né, a determinados momentos, isso eu acho que é o principal ponto. Então, você tem aí pessoas alterando o seu modo de negócio, tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida. Um exemplo que a gente cita, por exemplo, são pequenos produtores rurais que forneciam para restaurante. Eles tinham a demanda deles praticamente toda em restaurante, você tinha ali uma rede de clientes certos que compravam a sua produção. Como os restaurantes fechados, eles simplesmente não tinham como escoar a produção deles. E esses produtores tiveram que se adaptar criando cestas para vender direto para a pessoa física. Né? E tem dado certo. Né? Então, rapidamente, com o mesmo produto, mas de uma forma de empacotar diferente e com um público-alvo diferente, eles conseguiram manter o negócio deles de pé. Então, acho que o principal ponto aí para o empresário é ter a mente aberta, se manter flexível, não ter verdades absolutas e sempre desafiar o seu negócio. Como que eu posso fazer isso de uma forma diferente? Eu acho que esse é um dos principais
pontos que fica. E, obviamente, isso fica para pós-pandemia também, né? Eu acho que todo mundo está aprendendo várias lições e o pequeno empresário também. Muita gente, talvez, vai voltar aí pós-pandemia com um negócio completamente revisto, com uma nova estratégia que pode até dar mais certo, né? Então, eu acho que esses momentos também, né, olhando pelo lado positivo, ajuda a gente a se reinventar e ajuda a gente a descobrir saídas que a gente não conseguia enxergar antes, talvez por uma zona de conforto. O mundo será outro após a pandemia do coronavírus. Informações importantes trazidas pela Fernanda Monerá. Ela é diretora de micro, pequenas e médias empresas da Serasa Experian. Fernanda, muito obrigado por sua participação, por suas informações compartilhadas aqui com o nosso público. Um ótimo dia para você. Obrigada, um ótimo dia para vocês também. Obrigada, até mais.